agradecendo aqui por esse momento, nós podemos nos reencontrar depois, eu acho que de 3 semanas, agradecendo aqui ao Plano Espiritual por essa oportunidade, Plano Espiritual Maior, né? Aos nossos mentores, guias espirituais, agradecendo muito a Jesus por suas palavras e ensinamentos. Aliás, ele sempre falou para nós que ele é o bom pastor, então hoje nós estamos aqui, as ovelhas reunidas mais uma vez, para conversarmos sobre o Evangelho, né? Então isso tudo é muito importante. E agradecendo a Deus, porque por mais que tenhamos todas essas dificuldades, estamos evoluindo com elas. Isso que eu acho que também é muito importante. Estou fazendo esse agradecimento, fiquemos todos com Deus e vamos iniciar aqui os nossos trabalhos na tarde de hoje aqui. Então, agradecendo a presença de todos, vocês que compraram aí essa ideia de nós nos reunirmos. A Silviane está presente também, eu gostaria que a Silviane falasse algo, se eu conseguir fazer com que ela fale. Vamos ver aqui, espera um pouquinho só que... Eu ainda estou aprendendo essas coisas aqui, viu, gente? Mas, Silviane, peraí. Silviane, pode falar. Você está... Agora sim. Sim, pode falar. Boa tarde, pessoal. A saudade é de todos. Nós estamos todos confinados, mas é um confinamento só físico, porque espiritualmente e nossos pensamentos estamos todos sempre juntos, conectados, porque a humanidade planetária precisa dessa nossa conexão, dessa nossa força. Não podemos desanimar perante essa adversidade. Isso são situações cíclicas que acontecem com a humanidade ao longo dos tempos e nós estamos vivendo um momento histórico que no futuro nós vamos lembrar deles e com certeza iremos ter saído desse episódio fortalecidos. É uma alegria bem grande poder estar aqui todos juntos, reunidos, graças à tecnologia que nos mostra que o corpo tem limitações, mas o espírito não tem. Então, estamos juntos, utilizando a tecnologia, sim, que é um presente de Deus. A ciência é um presente de Deus. E estamos nos beneficiando dessa tecnologia para podermos estar juntos. Um dia, espero, em breve, não iremos precisar nem dessa tecnologia, porque o chip que Deus colocou em nós nos permite um Wi-Fi direto. E nós vamos aprender a nos conectar sem precisar dessa parafernália de fio, aperta no botão, nós vamos simplesmente pensar e nos conectar. Fiquem todos com Deus, em paz, e vamos seguir adiante. Toca aí, Antônio. Vai em frente, Antônio, vamos lá. Toca que é tua, Tafarel. Estamos aqui com ausências da Kedley, da Sumiko e da Sônia, assim como nós temos também a ausência de outros colegas nossos da sala. E é normal e é natural que isso aconteça, porque não é todo mundo que tem aí alguma facilidade ou entendimento dessa questão de informática. Isso é algo que ainda assusta e nós temos que ter essa compreensão e esse entendimento e respeitar, porque cada um tem seu tempo. Então, também não adianta a gente querer forçar as pessoas a irem para um caminho, sendo que elas não estão confortáveis. Então, todos vocês que estão aqui hoje, como eu disse lá também lá no WhatsApp, é para nós estarmos aqui de um jeito facultativo, é uma atividade extra classe. E isso é importante para nós explicarmos, porque ninguém sabe quando nós vamos voltar às nossas aulas lá na Seara Bendita ou em qualquer outra coisa. Como que as nossas vidas vão voltar ao normal? Não sabemos. Nem quem tem aquele dom da clarividência vai conseguir nos dizer com segurança quando que nós vamos voltar ao normal. Mas nós temos condições, usar essas ferramentas, como a Silviane colocou, para nós nos reunirmos. De repente, para nós fazermos aqui algum tipo de atividade, de encontro semanal, para nós não ficarmos espalhados, né? Aproveitarmos esses momentos para podermos conversar um pouquinho sobre o Evangelho, que, afinal de contas, é o que é o nosso curso. Só que nós não podemos fazer qualquer tipo de ação em relação ao nosso curso. Não podemos falar do nosso curso, não podemos fazer nenhum comentário ou fazer as nossas aulas como seria normal. Por que não dá, Antônio? Primeiro, por causa da limitação técnica. Perfeito? Tem muita gente que não conseguiria entrar aqui nessa nossa sala virtual. Então, nós temos que respeitar isso. Então, todo o trabalho tem que ser em conjunto. Então, nós temos a educação evangélica à tarde, educação evangélica à noite, educação evangélica no sábado, e todo mundo teria que estar na mesma sintonia, fazer as mesmas coisas. E isso vai ser muito complicado. Se a Seara fosse uma escola, como essas várias escolas que estão fazendo trabalho remoto, já tivesse alguma experiência nisso, talvez as coisas fossem mais fáceis, né? Mas nós não temos essa possibilidade. Então, isso aqui seria uma espécie de um quebra-galho
para que nós possamos aqui conversar um pouquinho sobre o Evangelho, com quem estiver disponível, com quem estiver disposto. Não vamos tratar sobre os assuntos da aula, mas nós vamos falar alguma coisinha aqui sobre Evangelho. A outra coisa que é importante, não sei se vocês conhecem muito esse ambiente, ele é um ambiente que está sendo utilizado, inclusive no Mediúnico 3, se eu não me engano, a Regina que me deu esse toque, né? Tem outros também que estão fazendo o Mediúnico 3, eles já estão fazendo encontros semanais nesse ambiente. Só que essa sala, ela tem um período, porque ela é de graça. Então é 40 minutos, comporta até 100 pessoas, mas é 40 minutos de utilização. Então, provavelmente, por volta de 3h40, essa sala se autodesintegrará em alguns minutos, virará fumaça. Então, não se assuste se de repente acaba tudo. Daqui a 40 minutos, por volta de 15h40, mais ou menos, pode ser que a sala encerre abruptamente, tá bom? Então, isso também é uma limitação, mas nós vamos conseguir sobreviver a isso também. Pois não, quem está falando? É a Márcia. Oi, Márcia, pode fale. voltar. Tudo bom? Pode voltar. Você tem mais uma volta, 40 minutos e mais 40 minutos. Então, se terminar e se quiser retornar, a gente pode retornar por mais 40 minutos com esse mesmo ID. Ah, legal. Não sabia disso. Nesse mesmo ID, mas aí tem que sair e entrar novamente, tá certo? Então tem um processo... Entra novamente com o mesmo ID. Então, só tem essa coisinha chata que você tem que voltar, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer 40 minutos e aos poucos nós vamos conversando. A outra coisa que eu quero perguntar para vocês, e aí vocês podem falar de repente pelo chat, talvez fique mais fácil, se vocês querem essas reuniões, ou podemos falar também lá no WhatsApp, aí é o que vocês acharem melhor. Se nós fazemos essas reuniões toda quinta-feira, às 15h, se vocês preferem a cada 15 dias, isso seria uma coisa legal para o grupo definir também. Não preciso responder agora, se vocês acharem que isso, a gente pode falar mais para o final do nosso encontro, mas seria bom a gente tentar pensar numa periodicidade que aí o grupo aqui define. Eu só sou o animador cultural, como eu já falei isso para vocês anteriormente, tá certo? Eu sou animador cultural, então tá tudo bem. Mas vocês só precisam, a gente precisa definir como grupo o que nós vamos fazer a partir deste momento, tá bom? Dúvidas, queridos? Se vocês tiverem, vocês podem falar aqui no chat. Se vocês... Sil, você quer falar alguma coisa? Complementar? Não, eu acho que para uma forma assim de facilitar, seria melhor depois eles conversarem isso lá no WhatsApp e passarem depois qual a resolução, inclusive conversar com os que não participaram, falando se acharam que foi legal, se não foi, estimulando quem não participou a participar da próxima, e assim combinarem uma forma mais geral, não só com os que já estão aqui, mas também com os que ainda não vieram, né? Isso, eu já tenho algumas pessoas colocando aqui, a Tatiane, né? Tem outros aqui colocando no chat, semanalmente eu prefiro, quintas 15, tem várias pessoas que já estão participando aqui no chat e está tudo bem. Então, de repente, a gente acaba fechando hoje mesmo e podemos mudar isso ao longo da próxima semana para vocês ficarem bem confortáveis nessa nossa escolha, para isso não ser um sofrimento. Nada pode ser um sofrimento, já chega o que está acontecendo em volta, né? Então, vamos fazer... Esse aqui é o momento nosso da nossa reflexão, de nós revermos aqui os nossos colegas, falarmos aqui um pouco sobre o Evangelho. Tá? Eu acho particularmente que nós deveríamos nos reunir semanalmente, toda quinta-feira às 15h, ficar até às 13h40, sempre fazendo uma leitura de um texto do Emmanuel, alguma coisa assim, fazendo uma reflexão juntos. Eu acho que isso seria bem melhor para nós e aproveitaríamos bem esse tempo, até porque é muito chato ficar aqui mais de uma hora na internet direto, né? Imagino que cada um de vocês deva ter outras atividades também. Bem, eu estou pronunciando aqui no chat, tá bom? E eu vou aqui agora fazer um negócio que eu não sei se eu vou conseguir, mas a Silviane vai me ajudar, ela está dando... Já estamos com 34 pessoas aqui, gente. Olha, sejam todos muito bem-vindos aqui. 34 pessoas, eu estou quase chorando aqui. Que alegria! Olha aqui, eu vou passar para vocês. Vocês riem, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, gente. Aqui. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha. Pequena, ok, gente? Porque nós não temos muito tempo. E para a gente fazer uma reflexão na tarde de hoje. Eu fiz esse PowerPoint. Espero que todos vocês estejam me vendo esse PowerPoint. Silviane, está vendo o Educação Evangélica? Tá. Ok, muito bem. Sim. Exatamente. E a ideia aqui nossa é conversar um pouquinho sobre
esse versículo aqui que Jesus nos fala lá em João capítulo 6, versículo 10. O que é essa passagem especificamente? Nós vimos na nossa aula, numa das aulas lá, nossas últimas aulas, da multiplicação dos pães e dos peixes. E estava aquele desespero, aquele pessoal todo lá falando, puxa, agora, o que vai dar de comida para esse pessoal? Não vai dar de comida para o pessoal? Enfim, estava lá um certo clima de nervosismo, de ansiedade. Aí Jesus chega e fala o seguinte, fazei com que todos se acomodem. Então, isso está lá em João, capítulo 6, versículo 10. Eu pediria, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem alguém que está com o microfone aberto. Eu pediria que quem entrou agora e puder desligar o microfone, eu agradeço. Só colocar no mute, não precisa... Só para a gente não ficar com o barulho os barulhinhos ao fundo. Deixa eu ver só se está... Tem mais um mute, ok. Muito obrigado. Então, ele fala isso, então Jesus diz isso, fazei com que todos se acomodem. Ou seja, para todos nós, tem algumas versões que falam assim, apacentai, né? Ficarem mais tranquilos, ficarem calmos, fazer com que todos fiquem calmos. E calmo é a questão que acho que está nos chamando hoje mais, né? Porque nós estamos muito aflitos. Uns mais, outros menos, mas nós somos aflitos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta e seria bom a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto hoje. E aí, eu e a Silviane, nós trouxemos aqui, cada um trouxe um texto, não sei se os dois, se a gente não conseguir ver hoje ver o outro na semana que vem, enfim, a gente vai revezando, porque o que não falta é texto do Chico Xavier com o André Luiz, com o Emmanuel, ou seja, com vários espíritos de luz. E tem um livro chamado Ideal Espírita, e que o André Luiz fala na psicografia do Chico, e aliás é bom nós lembrarmos que o Chico Xavier, se estivesse vivo hoje, estaria fazendo 110 anos. Hoje seria o aniversário do Chico Xavier, 110 anos do Chico. O Chico teve uma importância fundamental para o espiritismo, no Brasil em particular, mas no mundo, né? E aí tem esse capítulo, nesse livro, O Ideal Espírita, que é o capítulo 81, Calma. Gente, eu vou ter que dar uma parada aqui, que eu tenho que ver... Espera um pouquinho só, espera um pouquinho só. Um instantinho só, gente. Eu preciso parar aqui. Espera aí. Tem alguém que está com o microfone aberto e eu preciso parar. Espera aí. Senão vai ficar horrível todo mundo conseguir ouvir aí o que está acontecendo. Um minutinho só, gente, que eu já volto. Deixa eu só parar aqui. Stop share. Um minuto, gente, um minuto. A Silviane fica. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver só se está todo mundo no mute aqui. Isso. Ok, todo mundo no mute. Então voltamos lá para a nossa... Lamento, gente, mas se a gente não fizer assim, é aprendizado. Está todo mundo aprendendo junto aqui. Então vamos lá. Ok. Bom, então, nesse livro, o André Luiz, que é o livro Ideal Espírita, ele fala sobre essa ideia da calma, nesse capítulo 81, que eu recomendo que vocês depois vejam, que eu não vou ficar aqui falando todas as partes aqui desse texto dele. Mas ele fala para nós algumas coisas que eu acho que são interessantes aqui para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. E isso está nos dando um pouco isso, né? Estamos um pouco nessa situação de estourar mentalmente. Cada um de nós sabe aonde o calo está pegando, né? Cada um sabe, não tem como. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem as questões aí que estão... Sabe? Não só por causa que nós não temos aula, por exemplo, né? Isso é uma coisa que nos inquieta. Eu, por exemplo, adoro ir para a Seara, vou lá pulando, né? Pego aqui meu capelinha, meu ônibus e tal, vou lá para a Seara, pode estar chovendo e tal, eu estou feliz da vida. Agora não tenho mais essa possibilidade, então isso causa uma angústia. Mas cada um de vocês pode ter problemas de trabalho, de negócio, e isso causa uma questão de angústia muito grande. Então, por isso que ele está falando, se está no ponto de estourar mentalmente, silencia alguns instantes para pensar, de repente faz um evangelho no lar, de repente faz alguma atividade que te distrai um pouco em relação a essas questões. Por isso até que eu acho que nossas reuniões deveriam ser realmente semanais, porque isso também é uma maneira de nós termos aqui um momento para pensar, um momento para sairmos um pouco dessa situação de só ficar olhando lá os noticiários e ficar angustiado com tudo aquilo. Então, procurar ter algumas ilhas de refazimento para nós não ficarmos tão preocupados em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso lado.
Aí André Luiz nos dá duas outras recomendações e sugestões, e duas vinculadas à área médica, à área de saúde. Então ele fala o seguinte, que se o motivo é moléstia no próprio corpo, algo que está nos desequilibrando, né? A intranquilidade traz o pior. Então, assim, puxa, tô lá meio resfriado, será que eu tô com coronavírus? Aí já começa a ficar em pânico, ou começa a olhar lá para as coisas que acontecem na televisão e começa meio que somatizar todas aquelas indicações que estão sendo dadas. Aí a pessoa fica lá, eu tô doente, eu tô ficando assim. E isso só vai fazer o quê? Só vai piorar a situação, você vai piorar a sua psicosfera, a sua vibração, você vai ficar mal. E a mesma coisa se nós temos algum parente, alguém que está doente numa situação como essa que nós estamos vivendo, né? Então, se a razão é a enfermidade em pessoa querida, e quantas pessoas queridas que nós temos, queremos preservar, estamos aqui todos nós confinados justamente porque nós queremos proteger não só a nós, mas também as pessoas que estão à nossa volta, que são pessoas queridas para nós, né? O seu desajuste é fator agravante. Então, se nós também ficarmos naquela neurose, naquela situação de uma preocupação muito excessiva, isso vai acabar prejudicando todo o ambiente familiar, todo o ambiente com aquelas pessoas que nós gostaríamos de ter um relacionamento mais afável, mais fraterno. Então, isso que o André Luiz está nos colocando aqui. Ele também nos diz o seguinte, se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. E isso é uma verdade, porque às vezes a gente fica tão revoltado porque a gente não consegue fazer as coisas que nós gostaríamos. Por exemplo, cada um de vocês deve ter uma rotina, deve ter umas coisas que vocês gostam de fazer e agora nós não estamos podendo fazer. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que a Silviane também, e quem tem cachorro, por exemplo, adora passear com cachorro. Normalmente é isso. Não estou podendo sair mais com cachorro. Se eu sair com o cachorro, tem que passar num lava-jato, né, passar por uma limpeza, tanto eu quanto o cachorro, para poder entrar em casa novamente. Então, são coisas que nos contrariam. Isso, obviamente, é uma bobagem perto de tudo isso que está acontecendo, mas é uma situação só para a gente ter uma questão simbólica. Deve ter outras contrariedades, tem outras coisas que nós gostaríamos de fazer. Agora, adianta nós ficarmos nervosos, adianta nós queremos ficar perdendo a nossa paciência, a nossa tranquilidade, porque as coisas não estão acontecendo da maneira como nós estamos. Aí quem é que sofre quando nós estamos assim, a ponto de explodir? As pessoas queridas que estão perto de nós. E nós estamos convivendo com quem? Muito mais próximo das nossas famílias hoje. Porque antigamente cada um, e eu até falei isso num podcast aí da semana passada, lá no programinha de áudio, eu coloquei isso, né, que, puxa, estou junto com a minha família agora, estou convivendo com a minha família, e agora? O que eu vou fazer? Esse é o ponto. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes essas perturbações, essas contrariedades, nós vamos ficando tão irritados que nós vamos pegar e passar essa irritação para outras pessoas. Vamos ficar uma pessoa meio intratável. Então, vamos tomar cuidado com isso. Quer dizer, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Então, se nós queremos criar aqui um ambiente fraterno nas nossas casas, entre nossos entes queridos, vamos tomar cuidado primeiro se essas contrariedades que estão acontecendo e estão nos irritando a tal ponto que nós estamos, de repente, tendo um comportamento mais agressivo, mais negativo, mais raivoso, e isso, obviamente, vai influenciar na convivência com as pessoas dentro de casa. E nesse momento, quer dizer, o ambiente externo é perigoso por causa do vírus, mas o ambiente interno ele é fundamental. A gente não pode trazer essa baixa vibração para dentro das nossas casas, porque aí realmente a situação fica insuportável. Não podemos sair e não podemos ficar dentro de casa. Aí fica realmente uma situação muito difícil. O André Luiz ainda nos coloca outra questão aqui, né? Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Então, às vezes, eu vou pegar de novo essa questão do coronavírus, porque, puxa, eu fui fazer compra outro dia, e aí depois veio uma notícia aí na televisão que nós tínhamos que higienizar todos os pacotes de coisas que nós compramos no supermercado. Eu falei, ui, rapaz, e agora? O que eu fiz? Trouxe tudo para dentro de casa, será que tem vírus lá dentro? Calma, tá certo? Calma, praticou um erro, mas não sabia, né? Agora eu sei, então agora a gente desinfeta até o pepino, né? Vem lá o pepino, não é nem embalagem, você passa o álcool gel, passa cândida, taca fogo, já faz a comida completa naquilo. Mas nós vamos aprendendo com os erros. Agora, nós somos seres humanos, então nós somos pessoas que vamos cometer erros, não tem ninguém perfeito. Nós temos que aprender com os erros, temos que ficar de olho no que está acontecendo, temos que ficar de olho nas novas orientações, isso no caso específico do coronavírus. Mas isso de praticar erro, isso existe para tudo, não especificamente só para essa situação. Mas especificamente nisso, nós tomarmos cuidado para não entrarmos em desespero, porque de repente não fizemos alguma coisa que não deveria ter sido feito. E eu estava falando esse negócio da compra,
E também teve a questão do cachorro, porque eu também não sabia. Achei que até então eu podia andar com o cachorro até a calçada e voltar, né? E depois não, tem que lavar a pata do cachorro. Agora não é mais nem a pata, agora tem que lavar o corpo do cachorro, porque senão o vírus fica no corpo do cachorro. Então a gente fica enlouquecido com essas coisas. Então não vamos, calma. Não vamos entrar em desespero se de repente não tomamos algumas providências antes que deveríamos ter tomado. Não que nós não devamos nos cuidar, não é isso, perfeito? Mas também não vamos entrar em desespero se de repente pisamos na bola numa coisinha ou outra. E o André Luiz também nos diz aqui, e eu estou de olho aqui também no relógio, se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Aqui é bem complexo para nós, né? Quer dizer, essa impaciência para nós está cada vez pior. Quer dizer, a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar confinados, não sabemos exatamente quanto tempo nós ainda vamos ter que viver nessa situação. Óbvio que nós estamos impacientes porque nós queremos voltar para a nossa vida normal, pelo amor de Deus. Sabe Deus o que vai ser essa vida normal depois disso, mas nós queremos voltar. Agora, se nós ficarmos impacientes, nós vamos ficar lá o quê? Vamos ficar lá naquele primeiro item lá, contrariedades, vamos ficar revoltados, com raiva, deprimidos, né, por causa dessa situação toda. Então, calma, sabe? Agora não dá para a gente ficar dando um burro em ponta de faca, não dá para a gente ficar querendo que as coisas resolvam da maneira como nós gostaríamos. Todo mundo está aqui com pensamento positivo, está todo mundo fazendo aqui as suas preces para que as coisas se resolvam da melhor forma possível, mas nós temos que ter o quê? Paciência. A impaciência não vai nos resolver nada e vai nos colocar cada vez mais distante do nosso objetivo a alcançar. Qual que é o nosso objetivo? É sair dessa situação da melhor forma possível e, se possível, né, se Deus quiser, inteiros e saudáveis. Finalmente, ele nos coloca aqui como uma última dica, uma última observação. Ele fala para nós assim, o André Luiz, lá na psicografia do Chico. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma. Trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Então, qual for a dificuldade, seja qual for a dificuldade que está acontecendo na nossa vida, agora é essa aqui, que nós estamos enfurnados em casa. Mas nós temos que conservar sempre o quê? A calma. E trabalhando. Trabalhando como, Antônio? Eu não posso sair de casa, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Olha, podemos fazer muitas coisas. Pessoas hiperativas como eu, por exemplo, ficam arranjando coisa aqui para fazer a exposição, fica arranjando essas coisas para encontrar as pessoas, fica fazendo podcast. A ID, por exemplo, depois eu vou pedir para ela colocar no chat, a ID está fazendo videozinhos, porque ela é personal, está fazendo videozinhos aí para as pessoas poderem se exercitar em casa. Eu tenho um amigo que descobriu que tinha uma lata de tinta dentro de casa, está lá pintando a casa. Então, cada um está resolvendo uma coisa, está fazendo alguma coisa. Ou seja, pode ser leitura, pode ser qualquer outra situação, mas está se ocupando, porque se ocupando, você consegue passar por essa situação sem ficar pensando nesses problemas, nessas questões todas, que é o que nos aflige nesse momento. Então, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma. Então, a serenidade vai nos deixar tranquilos em relação a essa situação, vai nos permitir sair dessa situação de uma forma melhor, né? E pedindo serviço por solução, são essas atividades que nós criamos em nossas vidas para podermos passar por essas dificuldades. Eu até lembrei agora, estava falando da questão do meu amigo que está pintando a casa, tem uma amiga que também está desesperada, ela é meio formiguinha atômica, ela está limpando a casa inteira, ela resolveu fazer faxina assim, daquelas de destruir a casa, para ela se ocupar. Mas isso é trabalho, não está pensando nas coisas negativas, nas coisas que nos angustiam. Até porque, gente, vocês lembram de uma aula que nós fizemos no ano passado, que fala muito da oração da serenidade, e o André Luiz está falando sobre isso, e nós temos que ter isso em mente, né? Porque a oração da serenidade, ela fala para nós assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Então, veja, nesse momento, nós temos que aceitar essas coisas que nós não podemos modificar. Não adianta. Eu não sou biólogo, não sou médico, não sou cientista, eu não vou conseguir achar uma cura para o coronavírus. Então, é o que eu não posso fazer nada. Tem que seguir a orientação deles. É para ficar em casa? Ficamos em casa. Nós, espíritas, seguimos a ciência. A ciência pede para nós ficarmos em casa, fiquemos em casa, evitando o contato social. Coragem para modificar aquelas que posso. E aí vem as nossas atividades, fazer essa reunião fraterna que nós estamos fazendo hoje, pintar a casa, fazer lá a limpeza da casa, fazer essas transmissões ao vivo
nos reunirmos aqui fraternalmente de vez em quando. É o que dá, é o que está na nossa mão. Fora disso, não adianta nós ficarmos angustiados. E aí a sabedoria para conhecer a diferença entre elas, o que nós podemos modificar e o que nós não podemos modificar. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Não sei se a Silviane quer falar alguma coisinha também, se você quiser complementar, ou de repente, eu sei que você ia trazer um outro texto aqui no final, mas se você quiser falar, já aproveita e pega um gancho aqui, senão eu continuo falando. Você sabe que microfone comigo a gente fala até às 10 da noite. Né? Nós temos quanto tempo ainda? Ela está dizendo aqui que nós temos alguns minutos ainda, peraí. Acho que mais uns 5 minutinhos. Então. Eu e o Antônio, um sem saber o que o outro estava aprontando, eu sabia que ele ia apresentar um PowerPoint, porque ele tinha me falado, mas não sabia exatamente sobre o que era. E como todo campus e campus, né, nós escolhemos André Luiz, e ele escolheu o livro Ideal Espírita e eu escolhi o Conduta Espírita. Além dos campos, temos alguma coisa a mais em comum. E esse texto que eu estava lendo por um acaso, do livro Conduta Espírita, do André Luiz, é um texto, a leitura 35 desse livro, se vocês quiserem depois dar uma procurada na internet, tem o PDF gratuito. Ele fala a conduta do espírita perante a enfermidade e tudo que ele diz lá se aplica, mas assim, em gênero, número e grau para a nossa situação agora. Então, os tópicos principais que ele levanta é mantermos a fé e a confiança inabaláveis, sem temor, diante dessas enfermidades inesperadas que nos visitem. E ele diz, cada prova tem uma razão de ser. Desfazer o temor das moléstias, ante as moléstias contagiosas. Diz que a força do pensamento elabora tanto quanto extingue os males. Então, cuidado com o que pensamos. Saber que todo sofrimento é uma prova espiritual, como espíritas. Aceitar e compreender sem desassombro ou inconformação. Ele nos orienta também a aceitar o auxílio e a orientação dos missionários e obreiros da medicina terrena. Ouvir os médicos, ouvir a ciência, não exigindo proteção e responsabilidade excessiva dos médicos desencarnados. O plano espiritual tem tanta coisa para fazer nesse momento difícil e muitas vezes nós podemos recorrer e nos aquietar seguindo a orientação médica. Vamos deixar a espiritualidade elaborando seus trabalhos que estão sendo tão solicitados nesse momento. E ele também nos recomenda afinar-se mentalmente em segurança, repelindo pensamentos e palavras de desespero e aproveitar a moléstia. Isso é textual. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. Se somos espíritas, acreditamos que vivemos num planeta de provas e expiação, que a evolução dos planetas é um fato espírita. Agora é o momento de realmente testarmos e testemunharmos as nossas crenças. Agora é o momento que realmente, tendo o ideal espírita que o Antônio falou, agirmos dentro da conduta espírita, que é o que o plano espiritual espera por nós. Isso aí. Legal. Mas vale a pena vocês lerem esse texto, é a leitura 35 do livro Conduta Espírita. Muito bacana. É isso. Por isso que, assim, Emmanuel, André Luiz, eles têm um material fantástico para nós podermos discutir. Emmanuel, então, em relação ao Evangelho, ele é maravilhoso. Então, nós temos aí muito material, se nós quisermos fazer esses encontros toda quinta-feira, às 3 da tarde, sempre nesse formatinho. Se vocês acharem que isso é legal, nós podemos repetir, não há nenhum problema, com outros temas, com outros assuntos, mas sempre falando um pouquinho aí
de Emmanuel, falando de André Luiz, falando de outros, de repente, outros personagens pela psicografia do Chico Xavier, podemos até falar de Luca também, não há nenhum problema. Mas eu acho que tudo que nós pudermos chegar e trazer para nós em relação a essa questão do Evangelho seria interessante para nós podermos nos reencontrar, estudar um pouquinho, ficar mais tranquilos em relação às coisas que estão acontecendo à nossa volta e nos reunirmos para nós não sentirmos que nós estamos sozinhos. Perdemos o nosso ponto de referência, que é a Seara Bendita. Cadê minhas aulas de mediúnico? Cadê minhas aulas de evangelho? Cadê meu passo no P3A? Ou no caso da Silviane, cadê o P2, o P1 e o P2, né? Ou a minha exposição do evangelho? Gente, que horror. Fazer o quê? A gente tem que se virar, né? E eu acho que a Lismar estava falando em outro momento que nós estávamos testando aqui a nossa transmissão, eu tinha passado um link lá para vocês para a gente testar. E a Lismar falou das catacumbas, né? E é verdade, gente. Olha, os cristãos lá na época da perseguição romana, eles se encontravam com risco de morte, né? Lá nas catacumbas, no meio da terra, lá onde eles enterravam os corpos, que não era um cemitério normal, eles colocavam debaixo da terra. E aí o único lugar que eles podiam se reencontrar e ficar lá estudando, ou falando sobre Jesus e tudo mais, era nas catacumbas. Hoje, nós melhoramos um pouco, não estamos sendo perseguidos por romanos, mas só por um vírus. Mas nós temos aqui uma ferramenta muito boa, né? Muito boa. Estamos em casa, estamos tranquilos, estamos sentadinhos, estamos no conforto do nosso lar. E podemos aqui, apesar dessa situação toda, fazer essa reunião e conversarmos um pouquinho, pelo menos uma vez por semana, falar aqui sobre o Evangelho, sobre Jesus. Eu vou tirar aqui o mute, mute, pronto. Então, se alguém de vocês quiser falar algo, eu sei que fiquem à vontade, de repente alguém quer fazer, mas depoimentos, por favor, depoimentos curtos. Depoimentos curtos para que a gente não perca muito tempo, que eu acho que daqui a pouquinho vai fechar a sala, tá bom? Então vamos lá, se alguém quiser fazer algum comentário sobre essas passagens que nós falamos. Vamos lá. O mute, pode falar, quem quiser falar está aberto aí. Muito obrigada pela iniciativa, foi realmente muito legal. Vocês vejam como eu abro o microfone de todo mundo e uma feira livre. Quem está com saudade de feira livre, olha o peixe, olha o peixe. Eu sugeriria que, se fosse possível, você passasse para a gente já, assim, com uma antecipação, como passa o link de convite para a sala, algum tema que a gente possa também pesquisar, a leitura, ler, perfeito. Uma leitura anterior, para a gente poder discutir no final, se der tempo. Perfeito, perfeito. Né? Perfeito, ótima observação. Eu faço isso, então, na próxima terça, eu vejo com a Silviane qual o texto que nós vamos abordar na próxima, e eu já passo para vocês o link também pelo WhatsApp. Ótima observação. Beleza. Apareceu aqui na nossa tela que essa reunião foi reiniciada e que era tempo ilimitado. Não sei se apareceu. Tempo ilimitado, é isso? Isso que Olha, pode ser que aconteça. De repente, como nós estamos usando pela primeira vez, eles dão uma canja para nós aqui. Pode ser, não tem problema. E bom para nós, né? Mas também se cair, a gente não vai ficar assustado, tá bom? Quem mais gostaria de falar? E depois seu link aí no chat aí. Mostra para o pessoal onde está o seu canal aí de personal, para o pessoal fazer exercício em casa. Pode colocar aqui no chat. Se é que você lembra do seu canal no chat, né? Quem mais quer falar aí? Como é que eu faço isso, Antônio? Você tem na parte de baixo do visor, onde você está me vendo, espero. Você passa o cursor e vai ver lá que tem chat. Aí você clica em chat e vai aparecer para você mandar para todo mundo. Pode aparecer bate-papo também. Bom, o meu está em inglês, né? Eu não sei se... Compartilhar conteúdo, será? Você pode... Tem o chat, não. Compartilhar conteúdo é o meu. Você tem que pegar o chat mesmo. Está do lado do Share Screen. Mas, Antônio, eu queria, lógico, agradecer essa reunião de hoje a todos aqui presentes. E queria agradecer e talvez, se você quiser, eu não sei se você divulgou, foi no grupo da turma,
aqueles áudios que você está publicando, que eu estou achando assim muito interessantes, e acho que quem não teve a oportunidade de ouvir vale a pena. Gostaria, eu não sei, eu já estou tão perdida, já não sei mais onde você publicou, mas acho importante se publicar no grupo. Eu acho que são bastante interessantes. Gostaria de te parabenizar. Eu ouvi todos e gostei bastante. Acho que é uma oportunidade para todo mundo também. Legal. Legal. É que eu não estou colocando, eu fico meio tímido, tá certo, gente? Vocês podem achar que não, mas eu sou tímido. É verdade. Aí, para quem que eu estou passando? Aqueles primeiros que eu passei no grupo, alguns me deram retorno. Então, eu acho que essas pessoas gostaram mais dessa ideia. Eu não quero ser o chato, então eu não fico colocando muitas coisas lá no grupo de vocês, eu respeito também. Então, eu coloco mais para aquelas pessoas que me deram algum retorno, gostaram, mas se alguém quiser e quiser só me perguntar lá no WhatsApp, no particular, porque eu não quero ser invasivo, entendeu? Na verdade, o grupo a gente está falando sobre coisas do nosso curso, né? Mas está sendo uma diversão fazer isso aí, viu? E o dessa semana será que o mal está vencendo por 7-1 o bem? Essa é a grande questão que eu levanto lá. É verdade. Gente, tem um detalhe muito importante que todos precisamos considerar. Amanhã é aniversário do Antônio. Eu adiei o aniversário por causa do coronavírus. Exatamente, só para o ano que vem agora. Eu continuo com 54 por mais um ano, entendeu? Mas agradeço a lembrança da Silviane. Você me paga, Silviane. Você me paga. Obrigado, gente. Muito bom. Boa, parabéns, muita saúde. E se por acaso a Aide não conseguir colocar, depois eu coloco no WhatsApp o link do canal dela. É melhor, porque eu tenho um monte. Ela colocou aqui, você colocou aqui. Por cada vez. Não, tudo bem, você acabou de colocar. Lá no chat tem o link. Gente, podemos encerrar? Vamos encerrar? Pode. Obrigada, Antônio. Então, vamos encerrar, mas a Silviane, já que ela me colocou na fria, agora eu vou colocar a Silviane na fria. A Silviane faz o encerramento para nós, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá para o nosso encerramento, então. Vamos proceder como se estivéssemos na nossa sala, tranquilizando o nosso corpo físico, quietando o nosso espírito, pausando nossos pensamentos, e assim todos unidos, em pensamento, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, reunidos. Vamos vibrar muito amor, muita solidariedade, muita saúde para a nossa humanidade sofrida neste momento de dor, para que essa situação se resolva brevemente e que as lições que elas nos trouxerem proporcionem a todos melhor entendimento de si mesmo, de sua relação com o planeta e com a vida, e uma união maior com o Pai. Que assim seja, graças a Deus, fiquem todos em paz. Nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser. Um pouco mais já familiarizados com o sistema. Exato. Às 3 da tarde, pontualmente. Às 3 da tarde, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. A gente tem tanta coisa para fazer. Sim. É isso, gente. Mas foi muito legal ver vocês todos e agradeço que houve esse comparecimento, na minha opinião, em massa. Então eu fico muito feliz. Quantos deram, Antônio? No pico foi 33. Ah, que legal. 33. Bastante muito mesmo. legal, muito bacana. Muito gente, bom. Então até semana que vem ou em caráter excepcional. Semana que vem. Abraço, gente. Até, Tchau, se tchau. Deus quiser.